Mais um episódio aí do Calpcast. Hoje eu trouxe um convidado aqui e ele vai falar um pouquinho sobre vendas, sobre a escala de negócios e vai contar um pouquinho melhor da história dele. É um prazer ter você aqui, Cleiton. Eu queria que você contasse um pouco melhor da sua história, o que você faz, Legal. para a galera que te assiste aí te conhecer melhor. Show de bola. Bom, primeiro um prazer estar aqui, privilégio, obrigado pelo convite. Sempre bom participar de programas que incentivam empreendedorismo, crescimento, escala e falam de, o que a gente fala é do que é mais importante, né, cara, que é vendas, né? Toda empresa, todo negócio é um negócio de vendas. Seja um produto, ou seja um serviço, é um negócio de vendas e é o que move todas as empresas, né? Então a empresa que não vende quebra. E a empresa que também não escala fica para trás, né, então ela vê alguém crescendo e ela acaba não crescendo. Então, de forma resumida, cara, meu nome é Cleiton Valério, sou pai da Gigi vai fazer 6 anos agora, é uma menina maravilhosa que eu sou apaixonado, marido da doutora Fernanda, né, uma médica veterinária, a gente está aí há 8 anos casados, ela me atura aí, essa atividade de vendas aí, enfim, mas é muito maravilhoso, né, que é o meu bem mais precioso, família. Eu estou há 15 anos na área comercial, né, eu não era da área comercial, cara, eu era jogador de futebol, Caraca! então meu sonho, né, cara, como a maioria dos jovens hoje brasileiros, né, jogar futebol, consegui jogar profissional, joguei até os meus 23 anos, né, e aí eu tive uma lesão no joelho e aí isso me impossibilitou de continuar jogando, né, eu fui jogar no futebol amador, né, futebol de várzea, que é onde eles pagavam ali e a gente estava de férias. E aí eu acabei tendo uma lesão jogando, e aí quando eu voltei para o profissional, eu voltei machucado e o meu empresário rompeu o contrato, porque não tinha uma cláusula que eu não poderia fazer isso, né, Sim. então acabei, perdendo essa oportunidade, e aí depois disso tive que trabalhar, cara. Então eu venho de uma família muito humilde, uma família muito simples, minha mãe, era empregada doméstica, o meu pai era pedreiro, né, eu perdi meu pai com 9 anos de idade, num acidente de carro, e a partir daí a minha mãe cuidou de mim, né, então fui nascido e criado, no Morro Doce, né, aqui no 25 da Anhanguera. E a partir daí, cara, eu tive que tomar uma decisão, cara, eu preciso, ajudar minha mãe, né, então não tinha muito recurso, morava em 2 cômodos com banheiro, então tive que começar a trabalhar. E um amigo me chamou, na ocasião, para trabalhar com eventos, cara. Então ele me ligou, ele falou: "Cara, vamos fazer evento?" Eu falei: "Vamos embora, cara", não tinha opção, né, meu currículo era meu nome completo, endereço e só, né, escola pública. E aí eu fui trabalhar com ele com eventos, que era para organizar os eventos, fazer um trabalho de organização do evento e em paralelo, garçom. E eu falei: "Vamos embora". 3 meses depois, cara, eu estava ali sendo um dos caras principais, que eu aprendi muito rápido, né, então eu sempre fui um cara muito dedicado, muito disciplinado para aprender as coisas. E aí eu fiquei 1 ano nessa empresa. E aí desse 1 ano eu falei: "Cara, não é o que eu quero", porque como garçom você trocava a noite pelo dia. Cara, então você chegava nos eventos 5 da tarde e saía às 6 da manhã, 7 da manhã. Então ao longo de 1 ano, eu falei: "Cara, não tem muita opção, não tem como é que eu vou crescer como garçom?". A única forma era abrir uma empresa de terceirização de eventos, mas eu não queria isso. Aí eu aprendi a ser bartender, a fazer drinks e tudo mais, que ganhava mais, só que aí eu tomei essa decisão, não quero mais. E em janeiro, isso foi em 2010. Em janeiro de 2011 eu falei: "Cara, eu vou fazer qualquer coisa, nem que seja, operador de telemarketing". Não com preconceito, mas porque não exigia, cara, curso ou faculdade, você precisava falar bem. Uhum. E eu me comunicava bem. E aí, no dia 4 de janeiro, eu me lembro até hoje, no dia 4 de janeiro de 2011, eu recebi uma ligação, que era do dono da agência de eventos. "Cara, vai ter um evento, vou precisar de você, não sei o quê". Eu falei: "Pô, cara, eu não quero mais, eu já deu". Ele falou: "Cara, mas pô, a galera foi tudo viajar, vai ser um evento legal não sei o quê. Pô, eu pago R$ 20 a mais". Então o cara me comprou por R$ 20 a mais, mas graças a Deus foi o evento que mudou minha vida, né, porque nesse evento foi onde eu tomei a decisão de realmente romper com tudo e é onde a área comercial me foi apresentada. Eu estava como, garçom no evento do Flávio Augusto, da WhatsApp, e eu não sabia, ele não era famoso ainda, ele não estava na internet, né, ele começou mesmo em 2011, e eu servia champanhe naquele evento, e aí o pessoal entra para o evento, fecha as portas, o pessoal fica lá numa palestra e você fica ali meio que vagando. E aí, cara, eu sempre fui curioso, e aí eu vi aquela galera gritando e aplaudindo, aí eu entrei lá de curioso, e quando eu entrei o Flávio estava palestrando. E aí ele falou, cara, eu falo que é muito de Deus isso, porque ele falou 3 coisas que mexeram muito comigo. A primeira foi:
Se alguém falou pra você que você não presta pra nada, é mentira, você presta pra muita coisa. A segunda coisa que ele falou foi: você tem o poder de mudar o sobrenome da sua família. Não de mudar de um Silva para um Soares, mas ser um Silva de respeito. E a terceira que ele falou é: uma decisão muda seu destino. Só que não pode ter volta. O problema é que a gente toma decisão, né? Eu vou virada de ano agora, eu vou emagrecer. No dia 5 já tá todo mundo comendo adoidado. E aí eu falei: "Cara, eu não sei nem o que que é isso aqui, mas eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui". E aí o pessoal logo em seguida chamou no radinho, que era Nextel na época, chamou no rádio: "Ó, vai ter que preparar aqui, porque daqui 1 hora o pessoal sai. Aí você tem que deixar tudo prontinho, tudo organizado". E aí quando o pessoal começou a sair do evento, eu decidi que, cara, eu vou pedir emprego na cara dura. Então eu servia champanhe: "Ô, tudo bem? Como é que eu faço pra trabalhar aí?". "Pô, cara, tem que mandar o currículo". Todo mundo cara, eu abordei umas 10 pessoas. Ali eu já estava prospectando, né, que a gente fala muito em Uhum. vendas, mas eu não sabia. E aí um cara me deu um telefone, eu falei: "Tá, e aí?". Ele falou: "Se vira, meu, tô te dando a vara, vai pescar". Aí na semana seguinte eu entrei em contato, me chamaram pra um processo seletivo, então uma semana depois eu estava num processo seletivo, tinha umas 40 pessoas na sala e só 2 vagas. Eu fiquei com uma dessas 2 vagas e exatamente 1 ano depois dessa entrevista, eu estava subindo no palco do evento e, sendo promovido ao cargo de gerente de vendas, que eu tinha superado todas as metas ali durante o ano e recebi essa promoção no palco do evento que um dia eu subi como garçom. Caraca. Então, de uma forma resumida, né, até um pouco extensa, mas eu sou um cara desacreditado, um cara improvável da periferia, que venceu na vida, né, que conseguiu sair da periferia e dar uma qualidade de vida melhor para minha família através das vendas, cara, através de me tornar um bom profissional. Que às vezes a pessoa acha que: eu entrei lá de gaiato e não sei o quê, e tô há 10 anos, mas minha vida não mudou", mas a vida de ninguém muda, é você que muda ela a partir das suas decisões. Então eu comecei a analisar o que que eu preciso fazer para ser um cara bom de vendas. Eu preciso ter uma boa performance em vendas. O que que era uma boa performance na época? Quem fazia de 7 a 10 matrículas na semana. Então eu entrei nesse rol de alta performance, que fazia entre 7 a 10 matrículas por semana, não era por mês. Hoje tem escolas que fazem 10 matrículas por mês. Eu fazia de 7 a 10 na semana. E naquela época era, prospecção fria, ligação, como que Cem funcionava? 100% frio, cara. 100% frio. A gente tinha 2 trabalhos, 3 na verdade. Um primeiro, que a gente chamava na época, hoje talvez ainda deve ter, a gente chamava de informação de curso. O que que era essa informação de curso? Era aquelas pessoas que passavam na frente da escola e entravam para saber. Então, tipo, começo de ano: vou conhecer as academias aqui do bairro". Você vai entrando na academia, né, malemar você liga, alguma coisa. Então, essa era uma forma da gente matricular, informação de curso. Só que quando você fala de curso de inglês, qual que é a grande questão? Você tem períodos, né? Começo e meio de ano. Então, janeiro, fevereiro e março é considerada a época de piracema, né? Que é onde a gente fala que os peixes. Você não precisa ir pescar, o peixe pula dentro do barco. E aí depois, abril, maio e junho era a época meio de seca. Então o que que a gente fazia? Na piracema, a gente, quando matriculava muito, pegava uma coisa chamada recomendação, referidos. O que que eram referidos? Por exemplo, eu fui lá, matriculei o Eric. Em troca de uma vantagem, de um benefício, eu pegava ali 15, 20 referidos com você. E eu pedia para você colocar um asterisco nos amigos mais próximos e que tinham potencial de se tornar alunos. Então, por exemplo, falava: "Eric, com certeza você deve ter outros amigos que pensam assim como você, que querem crescer, que querem avançar e também consideram falar inglês importante". "Pô, claro que eu tenho, Cleiton". "Então, coloca o asterisco em 3". Aí você ia lá, colocava: "O que que esse aqui faz?". "Pô, cara, o João, ele é engenheiro. O Pedro, ele é arquiteto. E o outro aqui, ele é administrador de empresa, mas ele trabalha no Banco Itaú". Fechou. Eu entrava em contato com esses 3 primeiros, marcava uma reunião para poder fazer a matrícula deles. E aí pegava mais 15 a 20 indicações. Hoje, até hoje, o processo da WhatsApp é assim. E isso foi implementado em várias outras empresas. Tá, mas hoje com, o crescimento do digital e do excesso de informações, Uhum. ainda funciona? Porque, assim, o que você vai ligar para o cara, por exemplo, você ligou para o referido, vai falar: Sim. "Ó, o Eric te indicou e tal", pra ele tirar esse tempo ali em ligação e depois te dar uma atenção no WhatsApp, ou Uhum. seja, presencialmente,
pelo excesso de informações, ele ainda faz isso? Ainda. E é muito interessante a sua pergunta. Por quê? Porque com o crescimento do marketing digital, esse vendedor raiz, ele foi ficado para trás, ele foi deixado para trás. Porque vai gastar tempo de ficar ligando one on one, vão vender de bandeja, arrasta para cima, rau. Funcionou durante o período. Só que agora não está funcionando tanto quanto era antes. Primeiro por quê? Porque o lead está mais caro. Hoje você tem mais pessoas concorrendo atrás do mesmo lead. Tá Uhum. todo mundo querendo o mesmo cliente, certo? Esse cliente hoje, ele recebe, ou esse potencial cliente, ele recebe 5, 10, 15 abordagens pelo WhatsApp, mas ele não recebe nenhuma ligação. Por quê? Porque os bons profissionais já estão empregados, e então imagina o seguinte, é percentual. Você tem um número absurdo de pessoas para o marketing digital e um número infame, tipo, ridículo, de pequeno, de pessoas que dominam pegar um telefone e ligar para uma pessoa agora sem olhar um script. Então essas pessoas que foram muito maltratadas, na época, nessa grande geração aí de principalmente 2018 até agora, a partir de agora, 2026 em diante, é a galera que vai ficar rica com vendas. Por quê? Porque o lead está mais caro e tá todo mundo querendo esse profissional, só que esse profissional tá escasso. O cara do digital não quer pegar o telefone, primeiro que dá trabalho para ele aprender, e segundo que ele precisa investir muito tempo e energia. Então, até hoje funciona? Funciona. Por quê? Porque eu faço isso até hoje. 15 anos eu faço isso. Em todas as empresas que eu entro, a primeira coisa que eu ensino é prospecção ativa. E eu sou o primeiro a fazer. Então eu pego o telefone, pego o lead, eu ligo no Viva Voz e falo com a pessoa na hora. Aí os caras falam, não, não é possível. As pessoas atendem o telefone. Só que qual que é o desafio, Eric? Em 2011, quando eu comecei, assim, para fazer uma conta prática, você ligava para 10 pessoas e 6 atendiam. Hoje, você liga para as mesmas 10 e 2 ou 3 atendem. Por quê? Muito golpe, muito isso. Então, o que mudou nesse período é só o esforço que você tem que fazer para ter o mesmo resultado. Só que tem uma vantagem. Esse trabalho de pegar o telefone e ligar, ele é perpétuo. Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de tráfego, eu não dependo de nada, só de um profissional bem treinado. Na internet, vamos supor, cai o WhatsApp, e aí, como é que você vende? Uhum. Vamos imaginar hipoteticamente que o Facebook, o Instagram, o TikTok, tudo isso seja cancelado, igual o Orkut acabou um dia, isso tudo acabe. Como é que as empresas vão se sustentar? Boa parte que é 100% ou 90% digital vai ter muita dificuldade. Agora, quem anda nas duas pistas, aí é tranquilo. Eu costumo dizer que hoje a atividade de vendas, ela é como se fosse uma Fórmula 1. Você precisa dos 2 carros na pista. Você precisa do carro do digital e você precisa do carro do offline. Quem anda só no digital tá deixando dinheiro na mesa no offline. Quem anda só no offline tá deixando dinheiro na mesa no digital. Então funciona. A questão é, nós temos pouquíssimas pessoas muito boas para fazer esse trabalho. É por isso que às vezes não gera resultado. Mas em todo lugar que eu vou e que a gente implementa isso, isso aqui vira carro-chefe na empresa em pouco tempo. Legal, eu vejo que, pelo menos é o que já aconteceu comigo, empresas que fazem isso são muito construtoras, né, incorporadoras, vão fazer um lançamento na cidade, Uhum, eles utilizam tanto o offline quanto o online. Você vê exato. outdoor, mas você também vê anúncio nas redes Uhum, sociais. E se você se cadastra, vai o corretor te mandar mensagem e também vai te ligar. exato. Então eu vejo que esses são profissionais preparados ali dentro do mercado. Por quê? Porque o que acontece, cara? Eles não abriram mão da essência deles. Você já percebeu que tem muitos lugares, principalmente aqui na região, já viu gente panfletando? Já. Se não desse certo, você acha que esse cara tá fazendo isso até hoje? Tem lógica a construtora gastar uma puta grana num material bonito pra caramba, eh, e não funciona? Parou pra analisar? Essa Sim. galera aí tá atrasada. Será mesmo? É que claro, não vamos comparar a escala que você tem no online com a velocidade que você tem no offline, não dá pra comparar. Aqui é tipo assim, você tá num carro de Fórmula 1 e aqui você tá, cara, você tá caminhando a 2 km/h. Sim. Só que qual que é a diferença? Como tá botando muita pressão aqui, qualquer pau que dá aqui para toda operação. Aqui o cara tá constante. Pouquinho em pouquinho, formiguinha. A chance de dar um pau aqui é muito menor. Só se, tipo assim, o vendedor teve um problema de saúde, alguma coisa. Mas se ele estiver trabalhando dia a dia, uma venda que ele pega, ele resolve o negócio. Aqui o cara tem que atender, por exemplo, 100 leads para dar um negócio. Aqui ele abordou e pegou o telefone de 10 pessoas no posto de gasolina, talvez ele feche 2 ou 3. Então, o percentual de qualificação e qualidade do lead e conversão no offline é infinitamente
maior e melhor do que no online. Por quê? Porque eu tô falando com essa pessoa, eu tô qualificando ela. No online não, você concorda? No online o que você está fazendo? É utilizado um script, um pitch de vendas, gatilhos mentais, para que você alcance a dor de uma pessoa que você não tá vendo, mas que você desenhou ali. Cara, Cleiton, 37 anos, casado, tem uma filha, quer qualidade de vida, quer isso, quer isso. Você imagina uma persona. O cara que tá falando com a pessoa, ele sabe quem é a persona. Ele sabe qual é a dor da persona. Então ele ataca diretamente com mais objetividade. Então, na minha visão, a empresa que consegue transacionar nos dois, ela tem um carro muito forte de online, ela tem um carro muito forte de offline, essa empresa é a que vai prosperar a partir de 2026, que vai ser um ano muito desafiador, principalmente com tudo que está acontecendo, carga tributária maior, imposto sobre o meta e tudo mais. Quem entender o jogo do offline vai nadar de braçada, porque o online vai ficar muito mais árduo para pequenas e médias empresas, não estou falando para as grandes, mas para as pequenas e médias, que às vezes investe ali com muito custo 3, 4 mil reais de tráfego, se essa galera posicionar bem, talvez ele invista 1.000, 1.200 de tráfego, metade do tráfego, mas ele potencialize como com uma galera no offline fazendo um bom trabalho e uma taxa de conversão alta. Aí ele reinveste melhor com o dinheiro que foi gerado aqui, Caraca, que legal. entendeu? Muito bom. E agora falando do seu serviço ali, vamos colocar Sim, um exemplo. Usar o exemplo até de uma biomédica. Vamos supor, sim, uma menina ali de 25 anos se formou em biomedicina, trabalhou em algumas clínicas e ela quer abrir a própria clínica. tá. Eh, ela vai ter algumas dificuldades ali no começo, mas ela consegue, eh, ultrapassar a barreira do faturamento de 50.000 no começo da clínica ali? Ou demora, é constante? Como funciona isso? Cara, é até interessante isso, porque eu tenho um case recente, que é a doutora Lívia Martinez, que ela é de São Carlos e ela está se mudando para Ribeirão Preto. Então, uma biomédica que estava dentro de uma empresa, tá lá, tinha uma receita ali mais ou menos de 10 mil reais por mês, e ela queria abrir a própria clínica. Só que assim, não tem recurso, que é caro, né, para você abrir uma clínica, por menor que seja a clínica, cara, tudo acaba sendo muito custoso. E ela entrou num programa de acompanhamento com a gente, né, com a minha empresa. E aí o que que aconteceu? A gente montou um plano estratégico para ela, primeiro de tudo, o que que ela precisava? Aprender a vender. Ela é muito boa, a maioria das pessoas dessa área, eles são muito bons no que eles fazem, tecnicamente falando, só que eles não sabem vender. Então qual que era o gargalo dela? Saber vender e gerar demanda. De forma bem prática e resumida, em 90 dias, ela faturou 150 mil reais sem tráfego, sem equipe de vendas e sem clínica. Bonito demais. Como foi isso? Aí que tá. Primeiro ponto, a gente ensinou ela a vender. Então a gente Tá. procurou mostrar para ela quem é o público-alvo que você quer atingir. Eu quero atingir o público B, que é um público intermediário entre o A e o C e que paga o ticket que ela cobra em torno de 5 mil reais. Ok? Então, primeiro ponto, definimos o público-alvo. Depois disso, treinamos ela para aprender a vender. E depois montamos uma estratégia que eu chamo de estratégia de guerrilha. O que que é isso? É uma estratégia onde ela vai, na região que ela está, fazer parcerias e trazer clientes eh, modelo, paciente modelo. Porque ela, pensa comigo, ela chegou agora na cidade. Ela não tem resultado, ela não tem carteira, ela não conhece ninguém. A única pessoa que ela conhece é o marido. Então, a gente montou uma estratégia através de recomendação. Então, dentro do trabalho do marido tinha algumas mulheres, a gente trouxe para a clínica dela, pagando um valor de custo para ter case de sucesso. Pegamos esses primeiros cases de sucesso ali em 10 a 15 dias, que começou já a ter um resultado, e começamos a trabalhar as indicações dessas pessoas que a gente trouxe. Dessas indicações, a gente começou a mapear o quê? Alguns lugares estratégicos onde ela poderia fazer parceria. Ela fez parceria com 2 lugares, esses 2 lugares geraram mais ou menos umas 15 pacientes para ela. Só que essas 15 pacientes não foram mais com valor de paciente modelo, foi com um valor de tabela. Só que qual que é a vantagem dela? Ela tem um ticket de 5 mil. Então a gente está falando 10 vendas, 50 mil. 20 vendas, 100 mil. 30 vendas, 150 mil. Foram 30 vendas em 90 dias. Ou seja, com uma estratégia 100% orgânica, nada de tráfego pago. Agora, para ter esse tipo de inteligência, você precisa ter know-how, você precisa ter vivência.
Só que se ela não soubesse vender e recebesse essa galera, não ia resolver nada. Então, a demanda gerada pelo marketing sem ter um profissional bem treinado é dinheiro jogado fora. E é o que eu sempre falo para toda empresa. Não, mas é porque o marketing não sei o quê. Tem time bem treinado? Não, é porque o lead é ruim. Com base em quê? Eu acho que é aí que as pessoas erram. Entendeu? O marketing, ele não vai aumentar as suas vendas. Marketing é um meio para um fim, Exato. entende? Marketing é atrair atenção. Isso. Vai ser direcionado para alguém que é o Exato. comercial, é o Exato. vendedor. Se dali não tiver preparação, Não vai. E esse é um grande erro das empresas, porque elas querem escalar e elas acham que a única forma é despejar dinheiro dentro do tráfego. Eu falo, não é. Porque se você não tem uma equipe boa de vendas, cara, você tá rasgando dinheiro fora. Não tem sentido. Então pensa comigo, uma pessoa fatura 150 mil com 0 investimento em tráfego. Quanto que foi a margem dela? Muito maior. sim. Só que agora, qual que é a estratégia dela? Cara, a estratégia dela é de posicionamento e reconhecimento de marca. Não adianta ela fazer para converter. Por quê? Porque ela já tá com muita demanda orgânica. Então não é que ela não precisa do tráfego, é que ela ainda tem margem para explorar do orgânico, se preparar porque ela não tem vendedor ainda. Então, tá entendendo como cada caso é um caso? Sim. Se a gente chega, bota dinheiro agora você faturou 150 mil com uma margem de 80, imagina o seguinte, 150 mil com margem de 80%. Tem dinheiro em caixa ou não tem? Tem. Beleza, o que ela poderia fazer? Agora eu vou derreter dinheiro, agora é 10 mil de tráfego pago. Não, você não tem vendedor ainda. Vamos continuar aqui, esse dinheiro você começa a estruturar a sua clínica. Aí o que ela fez? Ela alugou uma sala para poder atender todas as pessoas para não ter custo de aluguel ainda com a clínica dela. Agora, nesse mês, que ela está montando a clínica dela, porque mês passado ela faturou mais 90 mil. 0 tráfego pago. Então, quando você tem uma consultoria, por exemplo, a minha empresa, ela está há 9 anos dentro de clínica, eu não comecei ontem. Eu já fiz isso em mais de 300 clínicas no Brasil. E quando eu falo no Brasil, eu estou falando de Caruaru, a 2 horas e meia de Recife, né, mais ou menos isso, se não for isso, né, a audiência aí que sabe melhor, mas 2 horas aproximadamente de Recife, até Lajeado, que é divisa com o país. Divisa acho que com Paraguai, Argentina, não me recordo. Então, nisso eu rodei de ponta a ponta, cara, Rio de Janeiro, Minas Gerais, cara, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, Goiás. Cara, eu rodei, eu só não fui acho que pro norte eu não fui, Acre, essa região eu não fui pro norte. Mas do Nordeste até o sul do país, não, na verdade tem alguns mentorados lá dessa região do Amazonas, tem do norte. Não muda nada, são pessoas. A questão é que cada região tem um comportamento diferente de compra. Então, nessas regiões, por exemplo, Caruaru, a galera não gosta desse negócio de ostentação, esse tipo de coisa. Ela quer ver resultado. Fala, meu filho, isso aí você não me compra não, cadê o resultado? Entendeu? Aí você vai para alguns lugares, a pessoa quer uma clínica top, que tem que ter uma xicrazinha bonitinha da Tânia Bulhões e não sei o quê. A pessoa quer se sentir, a outra tá. Então é você entender como é que se comporta o perfil do comprador naquela região e você adaptar a tua comunicação para isso. Por quê? Porque você imagina, uma mulher nova, chegou numa cidade nova, dinheiro de vela toda hora, mas cadê o resultado dela? Cadê o resultado dela? Cadê o resultado dela? Não tem resultado, é só marketing, que é o que acontece com muitas clínicas. Ela tem muito marketing e pouco resultado. O que acontece? Ela não avança. Por quê? Porque ninguém comprou, assim ó, ninguém quer fazer procedimento estético. Sabia disso ou não? Você sabia? Não. Ninguém quer fazer procedimento estético. Ninguém quer investir em tráfego. A pessoa quer o resultado que aquilo dá. Por quê? Porque hoje com esse monte de guru que foi gerado aí na internet, as pessoas começaram a ver que andar de carrão e bota o Rolex ali, faz esse trem todo ali, muita gente o aluga, ou faz isso, faz aquilo, não é tão verdade. Então as pessoas querem pessoas mais reais hoje na internet. Elas querem o dia a dia, então ela quer acompanhar ali e ver o seu dia a dia de um dono de agência, os perrengues que você passa. Eles querem ver, de repente, cara, o cara foi lá fazer uma puta gravação, a máquina deu pau. E aí, o que ele fez pra resolver? Porque tá tudo muito gourmetizado. E aí, quando às vezes eu pego e mostro no meu Instagram, ó, a gente fez isso aqui e deu errado. O cara falou, caramba, não é só mil maravilhas. Só que, por exemplo. É o conteúdo que a gente gosta, que é o real life, né? É isso, tipo, que nem. Mas teve coisas que deram errado pra ela também. Não foi só mil maravilhas. Teve estratégia que a gente foi colocar em prática e deu errado. E faz parte do processo. Então, quando você ouve, né? Pô, 150 mil em 3 meses, sem tráfego. Não, pera aí, isso é milagre. Não, é processo, cara. Só que ela errou pra caramba.
Só que ela trabalhou das 8 da manhã até meia-noite. Entendeu? Então não foi, Uhum. liga, fecha, foi até meia-noite. No dia que ela fechou 100 mil reais, que foi no mês retrasado, ela fechou 102 mil reais, era 11h45, ela estava mandando um link de pagamento. Entendeu? Então não tem romantizar, trabalhou para um caramba, só que o resultado veio. Uma outra médica de Ubatuba, você imagina, na praia, quem quer fazer tratamento estético na praia? Faturava 30, 40 mil, Uhum. faturou 100 mil, só que ela trabalhou das 8 da manhã até meia-noite, todos os dias do mês de outubro. Então, nenhum resultado é de graça. O problema é que as pessoas querem simplificar algo e o público hoje, eu vejo que a audiência está mais madura. Ela não cai mais em qualquer copizinha, olha, trabalhe pouco e ganhe muito. Agora assim, ó, o quanto que eu vou ter que trabalhar? Mas eu quero ver resultado, entendeu? Sim. E existe, alguns você falou sobre ter um time comercial bem estabelecido para você conseguir investir em tráfego e ter resultado. Uhum. Eh, Precisa ter ali o que precisa ter para ter um time de comercial estabelecido? Para conseguir investir em tráfego, para conseguir investir, em outras formas de marketing? Qual é o princípio para ter um time estabelecido? Cara, para você ter um time forte de marketing, você precisa de alguns elementos. O primeiro deles é cultura. Nenhum time comercial se perpetua sem cultura, uma cultura forte, tá? Então, o que que é cultura? Aquilo que rege o time comercial. Por exemplo, uma das coisas da cultura que eu implemento em todas as empresas, comemorar a venda. É proibido você fechar uma venda e não comemorar. Como é que vai comemorar? Se vai tocar um bumbo, se vai tocar um sino, se vai gritar, se vai ter uma sanfona, uma buzina, não me interessa. Por quê? Porque o vendedor, cara, ele toma porrada pra caramba o dia inteiro. Então você imagina, esse cara toma uma carreta de nãos pra receber um sim, e às vezes ele não comemora, certo? Então, primeira coisa, cultura forte. Segunda coisa, precisa ter reconhecimento dentro do time. Como que você tem um reconhecimento? Através de um plano de carreira, uma gamificação. Então, muitas empresas não têm esse tipo de processo dentro da sua cultura e fica dificultando, e isso acaba dificultando o vendedor de se manter apaixonado por muitos anos. Você quer ver um exemplo? Você tem aquele filme O Lobo de Wall Street, não sei se você já viu. Sim. Cara, qual que era a cultura lá? Toda vez que um cara batia uma super meta, ele ia ganhar um Rolex. Aí você fala, pô, quem bater tal meta vai ganhar um carro. Se a gente bater tal meta, vai ter uma festa na casa do dono. Se a empresa bater a meta global, a gente vai andar no iate. Celebração, reconhecimento. Então, eu falo que para uma equipe comercial dar muito certo, ela precisa de, de, de PRR. Primeiro, premiação. Qual que é o prêmio que eu vou ganhar se eu alcançar tal objetivo? Todo mundo é estimulado a isso. A gente nasce com estímulos. Pô, mas o que que eu ganho com isso? O que que eu ganho com isso? A gente quer algo em troca. Então, premiação. Segundo, remuneração. Vou dar um exemplo. Qual que é a premiação? Cara, nós vamos jantar na melhor churrascaria da cidade. Nós vamos lá no Rubaiá, a gente vai lá no NB Steak. Opa, esse foi o prêmio. Mas qual que é o que faz me rir? Qual que é a remuneração? O que que tem além do prêmio? Não, além de ir pra churrascaria, tem um bônus de R$ 2.000. Pô, sensacional. E o terceiro, que é o reconhecimento. Aí você precisa materializar o reconhecimento. Como? Seja um troféu, uma placa, alguma coisa, sabe? O melhor atendente do McDonald's, a carinha dele fica lá. Aquilo lá é uma das formas de reconhecer. Então, quando você cria isso dentro do seu time, você tem menos chances de ter um time fraco e de baixa performance. Porque o cara de baixa performance não aguenta ficar num ambiente como esse. Onde todo mundo vencendo, 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 ele não consegue, ele mesmo pede para sair. Terceiro ponto que a empresa precisa ter clareza é o seguinte, de remunerar bem os seus vendedores. Eu vejo esse erro muito crasso nos dias de hoje, o cara que é um vendedor que entrega 1 milhão e ele quer pagar para esse cara, contando com comissão 2, 3 mil por mês. 4 mil por mês. Não vai arrumar esse cara. O cara de alta performance, o passe dele é muito alto. O passe desse cara é o que eu falo assim, eu vou falar na linguagem mais raiz, que é de 2 dígitos, né, de 10 mil pra cima. Esse cara não ganha menos de 10 mil. Não tem como esse cara ganhar menos de 10 mil. Ah, mas aí o cara tem que ser um faminto por comissão. Concordo em gênero, número e grau. Só que a comissão também tem que ser atrativa.
Por quê? Porque você não consegue fisgar um peixe grande com isca pequena. Então, se você quer um tubarão mesmo, cara, a isca tem que ser grande. Você tem que botar uma carnona lá grande pra ele vir morder. Então, cara, você pode fazer 50 mil aqui. Eu vou te dar uma ajuda de custo, que vai ser de 2 mil, 3 mil aqui pra você se virar. E o restante é comissionamento. Cara, o tubarão vê ele e fala: começo quando? Agora, quando o cara não vê a possibilidade dele fazer mais de 10 mil por mês, ele não vai querer. E aí, claro que você tem que analisar o perfil. Tem pessoas que, de repente, se você der um salário um pouco maior, ele acomoda. Então, cara, vou dar um salário de 5 mil, mas eu reduzo um pouco a comissão, mas ele consegue chegar. E tem caras que não, tem caras que precisa dessa pequena segurança, porque ele construiu essa autoridade, e ele faz o restante do salário dele através de comissionamento. Então, tem muita gente que utiliza uma métrica chamada OTE, né? Que é uma métrica de remuneração. Então, se o cara faz de 0 a 70%, ele não ganha nada, ele se pagou. Se ele faz de 70 a 80 é um percentual, de 80 a 90 é outro, 100% é outro, 110 é outro, 120% é outro. Só que eu não acho que cabe em todas as empresas. Eu acho que cada empresa tem que avaliar o que é mais interessante para a sua. Você pegar um corretor, por exemplo, você vai falar assim: ó, eu vou te dar aqui 10 mil fixo, show de bola, só que a comissão vai ser 0,2%. Eu falo: não, não precisa me dar nada não. Me dá os 6% de comissão. Cara, muito bom. E Entendeu? olhando para um cenário atual ali, um cenário aqui da região, conheço alguns clientes, por exemplo, vamos colocar uma academia. Sim. O vendedor dele é o recepcionista também. Perfeito. Como que ele utilizaria melhor desse recepcionista para aumentar as vendas da academia dele? Cara, o primeiro ponto, se a gente for falar de um dono de academia hoje, é ele entender que, além do recepcionista dele, todo mundo matricula aluno na escola. A moça da faxina mantendo a academia limpa, o pessoal mantendo uma organização, o personal dando uma baita de uma aula e estando motivado, né. Mas a melhor forma é o cara gerando valor. O que eu vejo hoje na maioria das academias? A pessoa não gera valor. Então ela: "Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, fulano de tal, legal, vamos conhecer a academia?" Não existe uma personalização ao ponto de falar assim: "Opa, tudo bem, Eric? Prazer, cara. Sou o Cleiton. Perdão, prazer, eu sou o Cleiton, você é o?" Eric. "Ô, Eric, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom, eu vou te apresentar toda a academia, mas antes eu quero bater um papo rápido com você de 2 a 3 minutos para entender um pouquinho o seu perfil, o que você está buscando. A partir daí eu vou te mostrar tudo que a nossa academia tem para você ver se realmente é o que você está buscando nesse momento. Tudo bem?" Tudo bem. Já encantei o cara só na minha abordagem. Show. Eu não tô preocupado em mostrar a academia, eu tô preocupado em conhecer o Eric. Quem é o Eric? O Um que ele tá tratamento buscando? humanizado. Humanizado e personalizado. O que o Eric tá buscando? Pô, além do Eric, eu vi que ele é casado. Será que a esposa dele não pode vir? Porque eu já vi que você tem aliança. Eu vou incluir a sua família. Pô, o que é importante pra você hoje? Tempo com qualidade? Legal, como é que você tá aproveitando isso? Pô, a sua esposa vai vir treinar com você? Eu não pergunto. O que você acha da sua esposa treinar com você? Eu já incluo. Pô, e a sua esposa vai vir junto? Tem filhos? Pô, que legal, qual que é a idade? Ô, que bacana, se por acaso precisar de um dia treinar, ou você ou sua esposa, a gente tem aqui um espacinho kids, onde a criança pode ficar. Eu tô incluindo a família dentro da academia, eu não tô só apenas: "Oi, tudo bem? Deixa eu te apresentar". Então um erro muito grande de muitas academias, é ela não entender que a pessoa da recepção é o maior vendedor que ela tem, mas além desse vendedor, todo dia alguém tem que estar rematriculando essa pessoa. Como? A academia estando organizada, estando limpa. Se a pessoa faz com personal, esse personal tem que dar uma aula impecável toda vez. Esse cara não pode não estar motivado, a pessoa não pode não estar apaixonada, a pessoa não pode não fazer um acompanhamento da pessoa. A pessoa não pode, por exemplo, deixar de a cada 2 ou 3 meses fazer um follow-up com todos os alunos. "Tudo bem, eu tô ligando para saber como é que tá os seus treinos, eu vi aqui que você faltou". Pô, outro dia, eu treinava numa academia, eu faltei quase um mês. Não é obrigação da academia, tá entendendo? É responsabilidade minha, mas eu vi que esse cara treina todo dia, faz um mês que ele não vem. "Ô Eric, como é que você tá, tudo bem? Pô, é o fulano de tal aqui da academia, o Cleiton aqui da academia, e eu tô notando sua ausência, cara. Eu liguei primeiro pra saber se tá tudo bem com você. Aconteceu alguma coisa?" "Ô Cleiton, eu tô de férias, cara, tirei a família aqui pra gente poder viajar. Pô, você não avisou, vamos fazer o seguinte, eu vou trancar esse mês então, e aí você não precisa pagar, porque você tá fora, e aí a partir do mês que vem a gente retoma, pode ser?" Caraca, velho, que cuidado dessa academia. O cara se preocupou em saber o porquê que eu não estava indo. Como é que eu vou sair dessa academia? Então, eu vejo que a forma mais eficiente de
matricular mais e fidelizar mais, porque eu acho que o grande desafio hoje das academias é retenção, é você cuidar mais das pessoas que estão lá. É você cuidar de quem já tá. O problema hoje de muitas empresas é: "Vamos captar cliente novo, vamos captar cliente novo". E quem tá aqui, pô, por que tu não cuida? Por que você não dá atenção pra esse cara? Por que você não ligou? Faz 1 mês que o cara não vem. Ele não recebeu uma mensagem da academia. "Você tá bem? Tô sentindo sua falta. O que aconteceu? A gente pode te ajudar? Tá precisando de ajuda?". Ninguém procura saber como é que o cara tá. Então é apenas mais um número na academia. Tudo bem, cada um tem a sua regra, mas se eu quero fidelizar e manter mais pessoas, antes de pensar em novos clientes, eu tô cuidando muito bem em quem tá na minha base. Então a pessoa que tá na recepção, ela tem uma ideia pelo volume, por mais que a academia seja grande, mas, pô, esse cara aqui eu vi que ele vem 2 vezes por semana. Mas esse cara, você precisa, contratar um funcionário, assim, por um perfil ou isso é treinável? Porque vamos supor, você tá falando de pessoas que têm uma certa empatia, que percebe detalhes como uma aliança, que o cara é Sim. casado, que tem interesse na conversa, que gosta de pessoas. Precisa ter esse perfil ou o perfil da pessoa, aquela pessoa mais introvertida, é treinada a isso? Cara, é uma ótima pergunta que você tá fazendo. E assim, a gente pode seguir por 2 linhas. A primeira linha, eu sempre fui um cara tímido. Você acredita ou não? Não. Eu sou um cara tímido. Só que eu preciso vencer a minha timidez toda vez. Então, se eu sou inserido num lugar onde ninguém me conhece, e aí o cara fala assim: "Ô, conta tal piada", ou "imita tal cara", cara, me dá uma trava, porque eu não conheço aquelas pessoas, eu não tenho intimidade, Uhum. entendeu? Então, eu sou um cara extremamente tímido, só que vender me ajudou a vencer a timidez. E aí eu vencendo a timidez, eu me tornei uma pessoa mais sociável, uma pessoa que era introvertida e conseguiu vencer. Todas as pessoas vão ser assim? É claro que não. Mas mesmo uma pessoa introvertida, sendo bem treinada, ela pode desenvolver bem esse trabalho? Pode, desde que ela queira, entendeu? Então, eu tenho a pessoa introvertida que quer melhorar, que quer se aperfeiçoar, treinamento vai. Se a pessoa não quer, mesmo tendo aptidão, com treinamento não vai. Então, o que que eu penso? Todo mundo é treinável, desde que ela queira ser treinada. Se ela não quiser, não adianta, porque tem pessoas com perfil que não vai. É igual aquele ditado, né, que fala sobre o talento, né, então assim, o esforçado supera o talentoso quando o talentoso não quer se esforçar. É simples. Só que por que que o talentoso não se esforça? Porque ele tem talento. Ele sabe que qualquer hora ele pega e faz. O cara que é esforçado, ele fala: "Eu não tenho talento, então eu tenho que ralar mesmo, porque eu não vou fazer a hora que eu quero". É igual vender. Tem gente que acha assim, eu já conheci pessoas muito habilidosas de vendas. Ele falou assim: "Cara, eu não vou ficar fazendo isso aqui não, porque a hora que eu quiser eu vendo". Como eu não tinha essa habilidade, eu treinava pra caramba, eu começava a trabalhar 8 da manhã e saía da escola 11 horas da noite, porque eu não tinha habilidade daqueles caras no telefone, então eu tinha que ficar mais tempo. Só que qual que é o problema? Eu cheguei mais longe do que a maioria. Por quê? Porque eu fui um cara muito mais esforçado que talentoso. Ou seja, se a pessoa quiser e for treinável, cara, porra, não tem como. Eu falo por mim. Entendeu? Eu sou um cara assim, 98% esforço, 2% talento, 2% talento. Não sou um cara mega talentoso, mas, mano, esforçado, o cara pra ganhar de mim, ele tem que ser muito sangue no olho. Ele tem que ser, assim, fora da casinha. "Ah, vamos fazer tal coisa", "Tá bom, começa a que hora?", 7 da manhã, 6h30 eu já tô aqui. "Pau vai quebrar, vambora". Cara, eu sou extremamente competitivo. Então o cara tem que ser assim, ele tem que ser um maníaco, entendeu? Eu sou um psicopata, o cara tem que ser tipo um maníaco, sabe? Então é assim, cara, a pessoa é treinável, é treinável. Todas as pessoas são treináveis, desde que elas queiram se desenvolver. O problema é que muitas pessoas não querem. E às vezes não é nem por conta dela, sabia, Eric? É que assim, cara, eu tenho estudado muito essa parte de psicologia e tudo mais. Cara, o que a gente tem de bloqueio da infância é absurdo, cara. O que eu tive de bloqueio de rejeição, de abandono, putz, é bizarro, entendeu? E aí, se eu não tivesse rompido com isso, eu não conseguiria trabalhar com vendas. Porque venda você tá sendo rejeitado todo o tempo. "E aí, tudo bem?", "Não, não, 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 não". A pessoa se sente rejeitada, acabou. Um dia ela desiste. Ela não precisa de mais. Em um dia ela desiste da área comercial.
Porque ela acha que a rejeição é pra ela, não é. O não da pessoa nunca é pra você, é pra ela mesma. Porque você pensa o seguinte, você tá com uma dor, certo? Eu tô com remédio. Aí você fala assim: "Ô Eric, tudo bem, cara? Eu vi que você estava com essa situação, eu tenho uma possibilidade aqui de poder te ajudar". "Não, cara, não quero não, não tenho interesse". "Ah, mas você tá com dor e não tem interesse? Eu não entendi". O orgulho das pessoas, às vezes, faz com que elas, percam grandes oportunidades. Então, quando a pessoa fala assim: "Não, eu não quero", ela está dizendo o seguinte: "Eu não quero resolver um problema que é meu, mesmo sabendo que você tem a solução. Eu quero continuar com esse problema". Então, o não dela não é pra mim, é pra ela mesma. Quando eu entendi isso, virou a chave, eu falei: "Acabou, agora ninguém me segura". "Ah, que você tá me ligando?". "Poxa, cara, eu tô te ligando porque a sua amiga recomendou você pra poder ter uma oportunidade de conhecer a minha empresa, porque ela acredita que foi importante". "Ah, que amiga?". "Fulana de tal. Ela comentou com você?". "Não, não me ligou não. Talvez não deu tempo ainda. Mas eu tô te ligando por conta disso". "Não, não quero saber, não tenho interesse". "Tá, você não tem interesse porque você acredita que não é o seu momento ou porque isso não é uma prioridade pra você?". "Não, porque pra mim não é prioridade". "Então, au revoir". Eu não consigo negociar com alguém que não tem minimamente interesse ou prioridade em resolver o problema. Se ela tem, a gente vai dar um jeito. Ah, dinheiro nós arruma. Tempo, a gente arruma. Agora, prioridade é a única coisa que, assim, você não consegue reverter. Você não consegue fazer a pessoa ter prioridade. É uma decisão dela. Então, o trabalho do vendedor é dar visão. Eu vi o Érico Rocha falando uma vez sobre isso, sobre prioridade. Ele está falando: "Ah, nunca é muito caro". Uhum, O cara não enxergou o teu valor pra dar prioridade àquilo. sim. Porque o cara se hoje o cara aparece lá, tem um apartamento de R$ 2.000.000 que tá sendo leiloado por R$ 200.000. O Uhum. cara não tem dinheiro, ele vai arrumar um jeito de comprar esse Se ele quiser apartamento, mesmo. se ele quiser, se ele ter como Exato, prioridade, entende? Porque é uma oportunidade, ele tá vendo um valor, pô, um apartamento de 2.000.000 por 200.000, não tem, mas vou dar um jeito. exato. Prioridade. Tudo é questão da prioridade. Se a pessoa é uma coisa que eu aprendi, assim, ó, quando é prioridade, o dinheiro aparece. Show. E eu gosto de dar um exemplo. Vamos imaginar que a pessoa eu falei assim: "Ô, me arruma 10.000 aí". Aí você fala assim: "Não, não tenho". "Mas não tem mesmo?". "Não, não tenho, não tenho de onde tirar". "Tá bom, tô endividado". Beleza. A pessoa sai, atravessa a rua, cai, quebra os 2 dentes da frente. Ela vai no médico e fala: "Ó, vamos ter que fazer um implante aí, vai custar R$ 10.000". Pergunta que não quer calar: ela arruma os 10.000 ou ela fica banguelinha e bota uma máscara igual na pandemia? "Ah, ela arruma". "Ué, mas você falou que não tinha, cara". "Não, mas aí eu vendo bicicleta, aí eu vendo Sim, celular", porque é prioridade. O que prioridade. que é prioridade? É o que vem primeiro. Não existe plural de prioridade. Você procurar no dicionário, prioridade vem de unidade. Priori, primeiro, único, de unidade. Então é primeiro e único. O que que é primeiro e único pra você hoje? Resolver esse problema ou continuar procrastinando? Não, continuar procrastinando. Então beleza. Não tem o que eu faça, pode ser o preço que for, se não é prioridade a pessoa não compra. Posso pegar assim, um iPhone 17 Pro Max, 512 gigas, R$ 1.000 pra você. Não, mas é certinho, original, tudo bonitinho. Não, não quero, não é prioridade. E a pessoa tem o dinheiro. Já aconteceu isso, cara, isso acontece muito na estética. Olha, é prioridade pra você? Outro dia eu falei com uma mulher de 54 anos, uma condição financeira bem estável, e eu falei: "Poxa, a gente entrou em contato, isso, aquilo, e eu vi que você clicou aqui no anúncio pra poder saber sobre esse tratamento. Eu quero entender, né, você ficou com alguma dúvida? Não? Pra gente poder esclarecer e ver qual o próximo passo". "Não, Cleiton, pra mim não é prioridade agora, eu só entrei por curiosidade mesmo". Aí a outra vendedora: "Não, mas vamos dar um desconto, isso, aquilo", querida, não é prioridade. O problema não é grana, é prioridade. Se não tem prioridade, não adianta, não tem dinheiro que paga, entendeu? Show. Cara, muito bom, muito bom. A hora voou, cara, a gente tá Já? Estamos já terminando já? Ih, indo rapaz, pra é muito rápido mesmo, hein? pra reta final aí. E, cara, como que, o empresário que quer aumentar o faturamento da empresa dele, te encontra? Onde ele te encontra pra Cara, pra ele conseguir? tem se ele quiser tem lá o Instagram, né, que ele pode entrar em contato lá, tem o pessoal do time que é @cleiton.valerio com 2 Os, tá? Que eu acho que é o principal canal hoje que eu utilizo, tá? Tem no Google também, então se ele quiser lá, Sales Pro Academy, tá? Ele entra em contato lá com a gente. E tem agora o site que a gente está atualizando, está fazendo uma reformulação para 2026, www.salesproacademy, que escreve Sales, né? salesproacademy.com.br.
ele clica lá, coloca lá o que que ele quer, né, e a gente faz um diagnóstico na empresa hoje, né, para poder entender, então a gente não oferece nenhum tipo de trabalho sem fazer um diagnóstico. Então o diagnóstico hoje a gente não cobra mais, a gente faz um diagnóstico gratuito, porque o que que a gente entendeu? Que quando o cara sabe o que ele tem que fazer, é uma escolha dele fazer com a gente ou não. Entendeu? Então ele não é obrigado. Então a gente faz um diagnóstico, dá todos ali os indicadores, os KPIs que ele precisa para poder melhorar e ele escolhe se vai fazer com a gente ou se não, né. Então hoje a gente não vai naquela: "Ai, quero isso, aquilo", não, cara, eu tenho uma solução, você tem uma dor, se fizer sentido a gente casa as ideias e faz o negócio acontecer, Show de entendeu? bola. E a única coisa que ele precisa ter é prioridade. Prioridade, é isso. Show, Se ele tiver prioridade de resolver, o dinheiro aparece. show. Que imagina, uma biomédica que não tinha clínica, não tinha nada, faturava 10.000 por mês, em 90 dias, foi para se a gente considerar 120 dias, que foram 4 meses, foram 246.000 de faturamento. Para quem faturava 10, Show. entendeu? Então a questão é Maravilha. prioridade, esse é o jogo. Show. Então, você empresário aí, se você tem prioridade em crescer o seu negócio, aumentar o seu faturamento, você precisa conhecer a Sales Academy, isso? Isso, Sales Academy, acelerando negócios e transformando vidas, esse é o nosso Show. lema. Cleiton vai estar aqui em próximos episódios aí com outros temas. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui que eu faço com que sua pergunta chegue até ele. E eu te espero no próximo episódio. Até mais. Até mais, fiquem com Deus, aproveita esse podcast aí que possa agregar muito valor, e lembre-se, quem aprende a vender não depende de ninguém, só de si mesmo. Show de Valeu! bola.